Vamos começar oficialmente? Vamos. Pronto, já está tudo, não está? Vamos a isso. Sofia, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Vou-te pedir depois no final um autógrafozinho deste livro e aproveito já para fazer publicidade, não é loucura, é ansiedade. Estás na terceira edição. Certo. Como é que isto tem corrido? Qual é que tem sido o feedback das pessoas? Felizmente tem sido espetacular o feedback. Estou muito contente. Ainda não saiu dos destaques do top de vendas da FNAC nem da Bertrand, portanto não podia estar mais feliz com isso. Porquê é que tu achas que isto está a acontecer? No sentido, tu apresentas aqui uns dados que me deixaram chocados. Tu disseste que no início de 2022 a média de compra de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos ia para cima dos 29 mil. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Olha, para já enfrentámos uma pandemia. Certo. Começa logo por aí. Enfrentámos uma pandemia, as pessoas ficaram em casa, é uma situação atípica, não estamos habituados a ter que cortar tanta coisa da nossa vida e ter que ficar fechados em casa, portanto, já por aí os níveis de ansiedade iriam aumentar, obviamente, drasticamente. Depois, a nível de trabalho em casa, subiu exponencialmente, porque as pessoas tiveram que ficar em casa, as pessoas ficaram com medo que as pessoas em casa se desleixassem e que não trabalhassem, aumentaram muito mais a carga de trabalho, as pessoas tiveram que trabalhar mais, viu-se um disparo no quadro de burnout, ou seja, muita gente entrou em burnout durante a pandemia. Portanto, temos pessoas que estão trancadas em casa, não conseguem estar com os amigos, não conseguem viajar, não conseguem fazer as coisas que gostam de fazer, mais trabalho em excesso em casa, sem apanhar sol, sem apanhar vento, sem apanhar nada, sem ver ninguém, não é? Pronto, burnout. As pessoas que já antes estavam mal, ficaram pior. Depois entramos com o Covid, portanto, pessoas que já tinham problemas, por exemplo, a nível de contaminação, germes, doenças, hipocondria, etc., piorou, não é? Portanto, quer dizer, era expectável que após o confinamento isto tudo piorasse. E notou-se de 2019 para 2021 a quantidade de antidepressivos e de ansiolíticos à venda, não é? Triplicou. Portanto, isso é muito. É muito, é mesmo muito, sim. Sabes, no início da pandemia, eu tive pessoas que vinham conversar comigo e diziam-me assim: Daniel, eu acho que isto aqui até será uma coisa boa, eu acho que as pessoas vão começar finalmente a dar valor às coisas importantes. E eu pensava, estas não são as condições perfeitas para as pessoas mudarem a sua mentalidade, elas estão a ser privadas. E tu disseste isto que foi, as pessoas de repente ficaram sem todas estas coisinhas que elas tinham acesso e que se calhar no dia-a-dia nem se apercebem do bem que lhes faz. E vemos isso, por exemplo, no caso... A maior parte das pessoas nem repara no bem que lhes faz ou no quão é importante sair de casa. Sim, tu não reparas isso, por exemplo... Só o simples sair de casa. Em quadros depressivos, tu vês que as pessoas vão retirando pouco a pouco da sua vida todas as coisinhas. Não são obrigatoriamente coisas que lhes fazem sentir mega felizes ou que seja resultado do seu sucesso, mas que são necessárias, e elas vão retirando pouco a pouco, e quando dão por elas, elas são completamente isoladas. E aliás, uma das chaves é voltar a fazer todas essas coisinhas que lhes davam esse conforto. Então eu senti assim no início da pandemia: isto aqui vai ser bom para mudar as mentalidades das pessoas. E eu vi exatamente o efeito oposto. E ainda se está a notar isso. Houve algumas coisas positivas na pandemia, nomeadamente, puxando a brasa à minha sardinha, as pessoas começaram a valorizar muito o psicólogo e o trabalho do psicólogo. E houve muita gente que aproveitou, que antes era do género: pá, tenho uns trocos a mais, vou viajar, vou jantar fora, whatever, não é? E as pessoas: pá, tenho uns trocos a mais, vou fazer terapia. Isto foi o que eu vi mais a acontecer. Também, eu lembro, em 2019 ir ao psicólogo era tipo: epá, eu nem posso dizer que vou ao psicólogo. Ainda não é, ainda há esse estigma que é para os maluquinhos, dizem. Ainda é, mas já não é tanto. Na nossa geração até se está a tornar trendy. Do tipo... Ok, isso é bom, isso é bom. Tipo, eu vou ao psicólogo do género, isto é uma coisa, é tipo... é qualquer coisa que é mesmo boa, não é? É tipo uma característica, pá, eu vou ao psicólogo, sou um gajo ou uma gaja resolvida, eu trato, eu cuido de mim, etc. Mas antes de 2019, ir ao psicólogo, para já as pessoas resistiam imenso. É tipo, não, nem pensar, ir ao psicólogo é mesmo o último dos últimos casos, é o último recurso. Agora, nota-se as pessoas a irem porque percebem claramente a importância de ir ao psicólogo. Portanto, com o confinamento isso veio a melhorar
E falou-se, durante o confinamento, o Instagram e o Twitter foram redes sociais muitíssimo importantes para se divulgar várias mensagens, Sim. nomeadamente a nível de saúde mental, a nível de feminismo, montes de coisas, coisas tóxicas, assertividade, whatever, não é? Dinâmicas disfuncionais. Foi uma grande via de comunicação para este tipo de coisas que, obviamente, depois tem impacto a nível de saúde mental, não é? Portanto, a nível positivo, eu acho que o confinamento trouxe isso, mas depois também trouxe muita coisa má. Sim. Que foi, as pessoas sentiram-se isoladas, as pessoas sentiam-se sozinhas, as pessoas deixaram de ter pequenos escapes que são importantes, mesmo é importante, não é, termos os nossos escapes. Não, há uma grande romantização de eu tenho que aprender a estar sozinho. Epá, mas as pessoas depois levam isto ao extremo. Eu tenho que aprender a estar sozinha, eu tenho que gostar de estar todos os dias a toda a hora sozinho, sem conversar com ninguém, sem ver ninguém. E não, isso não é humano sequer. Não é humano. Aliás, nós somos seres sociais, precisamos de vinculação, precisamos de falar com as outras pessoas, precisamos de estar com as outras pessoas. Portanto, essa romantização do... De onde é que achas que isso veio? Porque se nós olharmos, por exemplo, para as prisões, esse é dos piores castigos que tu podes oferecer a um prisioneiro, que é a solitária. Sim. Há essa ideia de que, sim, nós temos que aprender a estar sozinhos, nas vezes em que estamos sozinhos, não é de repente isolar-nos do mundo. Eu não sei dizer de onde é que vem esta ideia de temos que aprender a estar sozinhos e esta romantização de temos que estar sozinhos para sermos pessoas super felizes. Não sei. Tu achas que isto pode vir porque na internet de facto há muita coisa e há coisas boas e há coisas que se calhar não são assim tão boas. E tem-se vindo, por exemplo, um aumento de interesse das pessoas por parte de meditação, que eu concordo absolutamente, mas, por exemplo, se nós olharmos para culturas, como por exemplo no budaísmo, as pessoas têm essa tendência de achar que a ideia é que tu te isolares e lidares com os teus próprios pensamentos e lidares com os teus próprios discursos internos, mas tipo em modo de monge. E se calhar isso é uma coisa prática de se fazer naqueles locais, mas eu não vejo isso a ser muito prático aqui na nossa cultura. Eu nem vejo isso a ser prático no geral. Não porque é irmos contra a nossa natureza. Ok. A natureza humana é social, nós somos seres sociais. Até os nossos sistemas de regulação do afeto nós temos o sistema de ameaças, que é uma coisa que eu até falo bastante no meu livro. Temos o sistema de ameaças, temos o sistema de drive, de motivação, da ação, e temos o sistema de tranquilização, de segurança. E isso é um sistema que é formado durante a vinculação e processos de carinho, de afeto. Portanto, nem sequer faz sentido esta questão do isolamento, ok? Que eu compreendo que estarmos isolados em certos períodos, em certos pontos, possa ser interessante e trazer coisas engraçadas, etc. Mas viver uma vida assim, não acho que seja fazível. E as pessoas também, às vezes, eu também reparo na minha prática clínica, as pessoas não respeitam muito as suas próprias necessidades, no sentido de eu deveria ser assim, ser feliz e ser bem-sucedido é ser X e Y, e depois esquecem-se que elas não são esse tipo de pessoas que acham que deveriam ser. Por exemplo, há pessoas que são extrovertidas e que precisam de estar em sociedade para estarem bem e para estarem equilibradas, e há pessoas introvertidas que estar em sociedade com muita regularidade ou estar a conviver causa ansiedade e drena energia. Portanto, as pessoas têm que perceber, são um tipo mais extrovertido, sou um tipo mais introvertido, o que é que eu preciso para mim, o que é que eu não preciso, porque eu vejo pessoas altamente frustradas porque deveriam, isto também são crenças irracionais, são distorções cognitivas, que é estes imperativos de eu deveria ser assim para ser feliz, eu devia de fazer aquilo para estar bem, eu deveria. Mas deverias o quê? Não deverias nada. Tu tens é que ler as tuas necessidades e perceber o que é importante para ti e adequar a tua vida às tuas necessidades e aos teus valores. Portanto, primeiro tens que saber quem és para saberes depois o que é que se adequa a ti. Sim, aliás, eu até acho que as pessoas têm N exemplos na vida delas em que elas tiveram esse tipo de racionalizações, no sentido, quando eu tiver isto ou se eu fizer aquilo, vou finalmente ser feliz. E falhou quase todas as vezes e ainda assim continuam sempre com essa esperança, digamos, para o futuro. Mas este era um dos pontos que eu queria abordar contigo, porque tu és a primeira pessoa que eu vejo a discutir num livro a diferença entre a nossa própria biologia e o mundo em que nos encontramos hoje em dia. No sentido em que há muitas pessoas que automaticamente se culpam por algumas emoções ou comportamentos que têm e
para elas é completamente desconhecido o fator da sua própria biologia e que algumas coisas já vêm connosco e que o cérebro que temos hoje em dia, pelo menos referente ao reptiliano e ao sistema límbico, são completamente desadequados e que o mundo está-se a movimentar ou a evoluir de uma velocidade muito mais rápida do que aquilo que conseguimos acompanhar. Aí é que está o grande problema no ser humano e é por isso que muitos de nós sofremos de ansiedade, é que o nosso cérebro é como se fosse um site super desatualizado, certo, e que está sempre a bugar. Depois tu falas sobre o cérebro atualizado. Exatamente, porque é como se nós tivéssemos dois tipos de cérebro. Temos o cérebro atualizado e o cérebro antigo. O cérebro antigo é aquele cérebro mais primitivo, certo, aquele que foi desenvolvido ao longo dos milhões de anos de seleção natural e que foi ficando, que é aquele de sobrevivência, certo, que é, eu vejo uma ameaça, eu vejo um perigo, eu fujo, ou eu luto, ou eu congelo, não é? São as estratégias de fuga, luta, congelamento. Não, eu só queria esclarecer uma coisa. Hoje em dia, quando se fala em fuga ou luta, obviamente já não é da mesma maneira. Hoje em dia, quando falamos em fuga, por exemplo, pode simplesmente irmos dar uma volta, apanhar ar, ou simplesmente desviarmos por completo da situação da mesma maneira. Quem diz fuga, neste caso até diz mesmo é evitamento. Yep. E quando estamos a falar de evitamento, estamos a falar de evitamento cognitivo, que é tentar não pensar naquilo, evitamento emocional, tentar não sentir, não experienciar aquelas emoções, porque são desagradáveis, como por exemplo na ansiedade ou até na tristeza, pessoas que não se querem entristecer ou que não se querem sentir ansiosas, então tentam fugir das emoções, e evitamento comportamental, que é, eu literalmente não vou, eu Exato. Literalmente não faço, tenho medo, não vou, não faço, não quero, não é? E este é o cérebro mais primitivo, que é o Sim. cérebro antigo, não é? Depois temos o cérebro atualizado, que se refere à parte do neocórtex, do córtex pré-frontal, não é? Que só os seres humanos é que têm, assim, desenvolvido, que é onde está lá a linguagem, o raciocínio abstrato, as funções executivas, etc., que são funções cerebrais superiores que os outros mamíferos não têm e que nós temos. E é por isso que nós conseguimos pensar certo. E conseguimos pensar sobre o que estamos a pensar, não é? Que é a chamada metacomunicação, ou seja, tudo o que seja meta é fazer o que se está a fazer, não é? Sim. E, portanto, isso é que gera também, não só gera muita coisa positiva, nós conseguimos pensar sobre as coisas, conseguimos refletir sobre as coisas, mas depois também gera sofrimento no sentido em que, se tu sentes dor, tu não só foges, como por exemplo Sim. no cérebro antigo, eu sinto dor ou é desconfortável, eu fujo, está resolvido. No cérebro antigo, no cérebro atualizado, o que é que acontece? Eu sinto dor, eu fujo e depois eu tenho medo de voltar a sentir Sim. dor, então estou constantemente a evitar esta dor ou situações potenciais de dor ou de desconforto. E isso é que é o problema no ser humano em comparação às outras espécies Sim. de mamíferos e outras espécies no geral. É interessante porque nós vemos as pessoas fisicamente a afastarem-se das situações, mas trazem as situações com elas dentro da cabeça. Portanto, elas muitas das vezes até continuam a vivê-las imaginando os cenários possíveis ou aquilo que aconteceu. Isso é o que acontece nas perturbações de ansiedade, não é? No que é que acontece, por exemplo, numa perturbação de pânico. Para quem não sabe, uma perturbação de pânico é quando alguém experiencia um ataque de pânico, Sim. ou às vezes pode não ser um ataque de pânico, pode ser só uma sensação desagradável no corpo e a pessoa fica com tanto medo de voltar a sentir, é uma preocupação tão excessiva com o sentir mal, que a pessoa começa a desenvolver medo das suas próprias sensações físicas, dos seus próprios pensamentos e da vida no geral. E depois deixa de ir a sítios porque, e se eu me sentir mal neste sítio? Deixam de, por exemplo, isto é muito comum, terem medo de ir para longe de casa, centros comerciais, coisas apertadas, cuja fuga é difícil. Isto é a chamada agorafobia, não é? Quando a pessoa tem medo de ir para sítios cuja fuga possa ser difícil. Pronto. O que é que acontece? Então, se nós tivéssemos só o cérebro antigo, não Sim. é? Nós ficávamos assim, tive um ataque de pânico naquele sítio, pronto, não vou àquele sítio e está tudo bem. Pronto, vais para casa, continuas a tua vida, só simplesmente não vais àquele sítio. Que isto é o condicionamento, é o chamado condicionamento, sim, que é aquela aprendizagem, não é? Que eu associo um estímulo uma resposta. Exatamente, e portanto, se for desagradável, se houve punição, não é? Eu vou evitar, tchau, acabou, está resolvido, mas vou continuar a minha vidinha como se nada fosse. O que é que acontece? No ser humano isto não é assim que funciona. Por exemplo, num cão ou num gato isso funciona muito bem. Sim, sim. Agora,
como eles não têm aquelas funções superiores, não é, cerebrais, eles não têm aquela capacidade de pensar sobre o pensamento ou sequer de refletir sobre aquilo aconteceu, realmente fiquei com medo, se calhar é melhor eu não ir ali, não sei o quê. Não é? O cão é do género, vou só evitar aquilo, mas continua a sua vida relaxado. Exatamente. O ser humano não. Como tem esta capacidade de pensar, não é? E de raciocinar, esta capacidade linguística de produzir frases e de produzir discurso interno, que pode ser crítico, punitivo, negativo, etc. Então, basta um episódio mais traumatizante, não é? Que seja marcado e seja interpretado como algo traumático. Eu não quero de todo voltar a sentir isto. Então é meio caminho andado para começar a fazer evitamentos. Mas não é só daquilo. Vai começar a fazer evitamentos de tudo o que possa parecer uma ameaça e de tudo o que possa pôr em causa a integridade física e psicológica. E é aí que entra o grande problema, não é? É que nós começamos a evitar, isto depois faz-nos sentir inseguros, faz-nos sentir pouco competentes e, por consequente, vai-nos fazer sentir ansiosos. Porque qual é que é o problema da ansiedade? É que a ansiedade, como eu gosto de dizer, é uma perturbação da autoestima e da autoconfiança. A ansiedade é um sintoma. Sim. É um sintoma. E é um sintoma do quê? De falta de autoestima e de falta de autoconfiança. Eu não consigo fazer aquilo. Aquilo é demasiado perigoso para mim. Eu não tenho competência para lidar com aquilo. Portanto, eu vou fugir porque eu sou incompetente, porque eu sou inadequado. E isto, obviamente, vai gerar ansiedade. Porquê? Porque a ansiedade é um marcador biológico de que há perigo e ameaça. Exatamente. Não é? Então, se eu sentir que sou um incompetente ou que sou inadequado a fazer X e Y e a lidar com X e Y, eu vou sentir, obviamente, ansiedade. Supostamente está ali para te proteger. Porque está ali para te proteger, não é? O que é que acontece nas perturbações de ansiedade? Como eu estava a falar, como a pessoa sentiu-se incompetente e desadequada ou perdida, descontrolada a resolver ou naquela situação em que teve o ataque de pânico ou que se sentiu mal, a pessoa começa a ser, se calhar é melhor eu não confiar no meu próprio corpo, porque a qualquer momento pode-me acontecer qualquer coisa. E eu preciso de fugir, ou se calhar eu vou morrer, ou vou ter outro ataque de pânico, sei lá, vou parar ao hospital, que depois começa a haver esta interpretação catastrófica e esta catastrofização toda da realidade, quando, no fundo, a única coisa que aconteceu foi a pessoa sentiu-se mal. Mas as pessoas dizem nessas alturas que têm esse tipo de racionalizações que estão a ser realistas, porque isso de facto pode acontecer, mas de facto pode também não acontecer. É isso. É isso. Deixa-me falar contigo sobre emoções. Tu estavas a tocar nesse ponto, que é um ponto extremamente interessante, porque as pessoas tendem a separar as emoções em dois saquinhos, das positivas e das negativas, consoante se lhes faz sentir prazer ou se lhes faz sentir desconforto. E tu abordas isto aqui num livro também, que é, ok, nós não gostamos de sentir X ou Y porque é desconfortável, mas se tivermos em frente, por exemplo, um tigre ou um leão, ou tu estiveres à beira de um penhasco, sentir medo vai-te salvar a vida. Tu no livro dás o exemplo de um acidente de carro e te desviares a tempo. É do acidente de carro. De que forma... carro a vir na exatamente. Tu tens aquele instinto automático de te desviares ainda antes de pensares. E eu acredito verdadeiramente que a forma como as pessoas interpretam as suas próprias emoções também pode definir muito da forma como se comportam depois. Então, esta categorização de emoções positivas e emoções negativas é uma interpretação. Sem dúvida alguma. Ansiedade foi desagradável, logo é uma emoção negativa. Tu dizes uma coisa que eu gostava que mais pessoas soubessem, que é a ansiedade, e os estudos de facto mostram isto, na dose certa ajuda-te na tua performance. Se tu tiveres que ir correr uma maratona nem é maratona, mas se tiveres que fazer um sprint de 500 metros, é bom tu teres esse choque de adrenalina no teu corpo. Claro que sim. Porque vai ajudar. E uma apresentação oral, uma conversa desagradável, uma reunião importante, é necessário ter ansiedade. Que as pessoas acham... ela prepara-te. Exatamente. Ela prepara-te, ela dá-te aquele boost de cortisol e de adrenalina para te preparar para tu poderes performar, não é? Na forma correta. E portanto a ansiedade não é uma coisa má. E é por isso que eu não gosto de falar em emoções negativas e positivas. Exatamente. Mas sim em emoções que são desadaptativas ou adaptativas. Ok, como é que tu diferes as duas para as pessoas? Então,
para já, todas as emoções têm um caráter adaptativo, não é? São todas adaptativas. Aliás, eu até diria, não diria emoções desadaptativas e adaptativas, eu diria até emoções agradáveis de desagradáveis. Ok. Porque as emoções são todas adaptativas. Algumas emoções podem ser desadaptativas em determinados contextos e depende da frequência e da intensidade. Portanto, o melhor é falarmos em emoções agradáveis e desagradáveis. Muito bem. As agradáveis são aquelas que nós gostamos de sentir, que é a felicidade. Certo. Pronto, a alegria, a felicidade. E as desagradáveis são todas as outras, que é a São um tristeza, monte delas, pá. o medo, a ansiedade, a raiva, o nojo. E isso é tudo desagradável, porque ninguém gosta de sentir isso. No entanto, apesar de ser desagradável, como eu disse, são todas adaptativas, porque todas elas têm funções extremamente importantes que nos direcionam e nos guiam o comportamento, certo. não é? Por exemplo, a felicidade significa que estamos bem, estamos equilibrados emocionalmente, está tudo a correr bem naquele momento. Por isso é que nós gostamos, não é? Claro. A tristeza, o que é que significa? Significa que provavelmente estamos a passar por uma situação de perda ou de luto e que precisamos nos retirar para voltar-nos a equilibrar. Certo. Okay? A ansiedade significa que estamos a passar por por qualquer coisa que é ameaçadora ou perigosa e, portanto, precisamos nos preparar para lutar, fugir ou congelar. O medo é muito parecido à ansiedade. Só que o medo é um estado pontual, a ansiedade é um estado prolongado. O medo é... Eu entro dentro de uma coisa escura, não é? E fico com medo. É uma coisa visceral, do tipo porque eu não consigo ver, não sei onde é que eu estou. A ansiedade é um estado, ou seja, é um estado prolongado. Não importa onde estás, consegues sempre senti-la. É imaginário. Sim, sim. É imaginário, não é? Depois, o nojo significa que aquilo não é do teu agrado ou que não é adequado para ti, para o teu corpo, para o teu organismo, não é? E a raiva significa que tu estás numa situação de injustiça e que precisas te defender. Portanto, todas elas têm funções e todas elas são adaptativas e nós não podemos evitá-las. Portanto, este pensamento de ter medo de emoções, evitar emoções, não querer emoções, é altamente desadaptativo e disfuncional. Sem dúvida. Aliás... É estarmos a tirar coisas que são importantes do nosso corpo. Tu estavas a fazer a comparação entre nós... a querermos ser robôs. Sim, depois tu fazes essa referência e, de facto, se nós pensarmos bem, tu vês, infelizmente, montes de animais, por exemplo, muitas das vezes atropelados no meio da rua. Aliás, se eles tivessem a consciência que nós temos esta capacidade, seriam muito mais cuidadosos, também veriam isto aqui a não acontecer tantas vezes. Tu utilizas aqui um termo que eu achei muito curioso, que era a pessoa ser curiosa relativamente à sua dor. Fala-me sobre isto. Ok, então, aquilo que é desagradável nós queremos evitar. Certo. Porque rotulamos como negativo, que era aquilo que nós estávamos a falar, não é? Portanto, sentir ansiedade é mau, eu odeio, é desagradável, portanto eu vou evitar, não é? Sim. Pronto, então o que é que acontece? Ao evitarmos, nós estamos a dizer ao nosso próprio corpo e cérebro: eu sou incompetente, eu não consigo lidar com isto e, portanto, eu nunca vou conseguir, é melhor eu fugir para sempre. Então isto vai alimentando a ideia que somos incompetentes a lidar com X, principalmente coisas que nos provoquem ansiedade. Certo. Então, claramente, o evitamento, apesar de parecer estar a ser protetor, está a ser... uma sabotagem, está a sabotar a nossa vida, a nossa cabeça, o nosso autoconceito, etc. Então, o que é que surge aqui para lidar com a ansiedade? Já percebemos que evitar e andar ali com coisas não resolve. Então, se calhar, a abordagem é exatamente oposta. Se calhar, em vez de eu evitar e pôr isto numa caixa de que isto é mau e que eu não posso sentir, se calhar vou observar isto com curiosidade. Não é? Isso muda logo o mindset. Sim. Porquê? Porque o grande problema da ansiedade e porque ela fica é porque, como nós temos medo dela, nós tentamos evitar, mas como não dá para evitar porque ela vai continuar lá e vai continuar lá quanto mais nós evitamos, porque está-nos a dizer que somos incompetentes, portanto o perigo aumenta. Isto é tipo roda do hamster.
Então, se nós fizermos exatamente o oposto, que é a questão de aceitar, nós deixamos de ter medo da ansiedade porque temos coragem e capacidade de olhar para ela, vamos nos sentir mais competentes e ela reduz. Muito isto aqui tem a ver com o discurso interno. Isto tem tudo a ver com o discurso interno. Aliás, tudo o que seja terapia é mudar o discurso interno. Não há mais nada. Isto é tudo discurso interno. Todos os exercícios que se fazem em terapia, todos os exercícios que eu tenho nesse livro, é tudo ferramentas para as pessoas gradualmente irem mudando o seu discurso interno. Queres falar sobre o conceito de psicossomático? Porque a ansiedade acaba muitas das vezes por entrar dentro dessa categoria, ou seja, isto nasce muitas das vezes na cabeça das pessoas. Sim, às vezes elas têm uma outra experiência que lhes causa ansiedade, mas depois há uma série de outras experiências que são apenas imaginárias. Eu adorava que as pessoas, se calhar, percebessem que elas têm mais controle sobre estas situações do que aquilo que elas acham, porque muitas delas são vítimas de ansiedade. Aliás, Sofia, eu pedi às pessoas para lançarem algumas questões para te fazer, e muitas delas têm esta questão que é: como é que eu elimino a ansiedade? Como é que eu fico sem ansiedade? Como é que eu tiro a ansiedade da minha vida? E lamento só, isso não vai acontecer, ela vai ficar aí para sempre. Mas de que forma é que ela vai ficar para sempre, certo? Porque faz parte do nosso repertório comportamental e é altamente útil. Mas posso ficar como uma amiga em vez de como uma Exatamente, amiga. A ideia é essa, é vermos a ansiedade como uma amiga, como uma coisa protetora e não como uma coisa que nos está a destruir. Certo. Mas nós só vamos conseguir fazer esta mudança de mindset quando conseguimos olhar para a ansiedade como uma amiga e não como uma inimiga. E isto, obviamente, é tudo alcançado através do discurso interno. Uhum. Agora, como é que eu vou ficar sem ansiedade? Não é possível, mas é possível ficar sem ansiedade patológica. Certo. Mas não podemos ir no mindset de eliminar para sempre, porque se calhar nós vamos ficar muito mais frustrados do que propriamente sem ansiedade, porque sempre que ela aparecer uma pontinha, lá está ela outra vez. Certo. Já me estou a sentir ansiosa outra vez, porra, mas quando é que isto desaparece? Não desaparece, porque este é o mindset errado. O mindset errado é aquele em já estou outra vez, poça, é sempre a mesma conversa. Não, ela já está cá, ok. E? Porquê é que ela está cá? Porquê é que ela está cá? Porquê é que o meu corpo está a reagir desta maneira? O que é que eu estou a sentir? Onde é que eu estou a sentir? Ok, eu vou ficar com isto. Qual é o problema de eu ficar com isto? Tu achas que todas as pessoas que dizem eu tenho ansiedade e que nunca foram um psicólogo ou um médico para serem diagnosticadas dessa forma têm de facto ansiedade, ou é possível que às vezes as pessoas... Às vezes são outras coisas. Às vezes é burnout. Às vezes é depressão. Às vezes é nervosismo. Às vezes é stress. Um dos pontos que tu tocaste aqui num livro e que eu quero abordar contigo, aliás, e faço a pergunta desta forma, que é: o quanto é que o estilo de vida da pessoa e as suas próprias escolhas de vida, a nível daquilo que ela quer para ela, tem de influência a nível de ansiedade e depressão? Ou seja, o quanto é que o estilo de vida e as escolhas das pessoas está ligado aos níveis de ansiedade ou uma possibilidade de depressão? Tudo. Fala-nos sobre isso. Às vezes me pico que as pessoas... Porque às vezes as pessoas... Eu não sei porque é que eu me sinto assim. Eu digo: fala-me sobre a tua vida. E começa-se a perceber que praticamente tudo o que ela faz não querendo fazer, não tem gosto, não tem prazer, mas tem muito aquela mentalidade do género: mas ao menos eu chego ao final do mês e tenho dinheiro. Às vezes nem é isso. Podemos falar de coisas mais básicas, como, por exemplo, a alimentação. Sim. Nem temos que ir para um trabalho merdoso, nem precisamos de ir para tão longe, isso já é ir longe demais. Então vamos à alimentação, porque ela de facto tem uma enorme influência. Eu, por exemplo, ela é a pessoa mais saudável que eu conheço a nível da alimentação. Eu pai 3 vezes por semana, e eu noto muito, por exemplo, a nível de energia e de sono é completamente diferente, portanto a nível de disposição também. Fala-nos sobre a alimentação nesse sentido. Ok, para já eu não sou nutricionista. Eu vou ter uma a seguir aqui, eu continuo essa... Não, estou a brincar, mas sim. Para já eu não sou nutricionista, portanto estou já a fazer este disclaimer, que é para depois ninguém cair em cima de mim, mas daquilo que a nutrição e a psicologia deveriam de andar sempre de mãos dadas, tal como a psiquiatria e a psicologia, e muitas outras e muitas outras áreas deveriam de andar de mão dada, e eu sou super a favor de que as coisas tem que se ver a saúde como um todo, e não... A ansiedade só se trata de pensamentos. Não, a ansiedade não se trata... Em psicologia não deveríamos tratar... Claro que eu não vou passar um plano alimentar à pessoa, como é óbvio, mas a ansiedade não se trata apenas
em psicologia só de deixa cá ver os teus pensamentos. Porque se a pessoa tem uma alimentação desadequada, em que está sempre com picos de hipoglicemia e de hiperglicemia, que é o nível de açúcar no sangue, bebe café torto e a direito, fuma, droga-se, pá, não há milagres. Não há milagres, não há milagres. Eu tinha uma paciente que sofria de ansiedade, pá, muita ansiedade mesmo, crises de ansiedade, e conseguimos reduzir para metade a forma como ela se sente só a cortar certas coisas. E eu não passei nenhum plano alimentar para ela, porque não me compete, eu não sou nutricionista, mas eu disse-lhe só: que tal nós tentarmos reduzir aqui o consumo de cafeína e, por exemplo, em vez de sempre que tens fome comeres um bolo, comeres tipo, sei lá, uma peça de fruta ou tipo umas sementes e uns frutos secos, em vez de um bolo. E porquê? Porque o bolo tem açúcar refinado, que é um hidrato de carbono de absorção rápida. Certo. O que é que acontece? Se nós estamos com a barriga vazia, com fome, e estamos a colocar uma coisa de absorção rápida, então a glicémia, que é o açúcar no sangue, vai disparar. E quando dispara, tem sensações ou sintomas físicos muito semelhantes à ansiedade. Vamos ficar mais irrequietos, às vezes há aquele crash de energia, não é? Pois há aquele pico a descer. E às vezes até podemos nos sentir sonolentos, porque a hiperglicemia faz-nos sentir sonolentos, e depois, passado tipo 30 minutos, começa a baixar, e depois quando baixa sentimos-nos irritados, agressivos, nervosos. Portanto, se nós estamos o dia todo pico para baixo, pico para cima, pico para baixo, assim, não é? Então vamos ter imensas oscilações de humor e até de ansiedade provocadas pela glicémia, pelo excesso de açúcar ou pelo déficit de açúcar no sangue. E, portanto, isto já não tem nada a ver com pensamentos, já tem mesmo a ver com questões mesmo do foro físico, que é o nível de açúcar no sangue. E isto é igual para cafeína, não é? Se nós metemos cafeína, que é um estimulante, no corpo, é normal às vezes sentirmos sintomas que são muito semelhantes à ansiedade, não é? Aliás, pode mesmo provocar ansiedade, que é aquele nervosismo interno típico da cafeína, e depois nós podemos... Ai, mas porquê é que eu estou a sentir isto? Ai, mas de onde é que vem isto? E podemos nos sentir mesmo nervosos, até da própria cafeína e depois dos próprios pensamentos sobre a forma como nos estamos a sentir. E, portanto, quer dizer, a alimentação, aquilo que colocamos dentro do nosso corpo, tem muita influência na forma como nos sentimos. Depois, a nível de deficiências vitamínicas, minerais, que podem desencadear sintomas, por exemplo... a anemia provocada por vitamina B12, por exemplo, pode levar à depressão. Interessante. A falta de vitamina B12 pode levar à depressão. E existem pessoas com depressão e eu conheço pessoas porque não têm vitamina B12 no corpo, no sangue. Veganos, portanto. Há outras formas, às vezes mas não, sei, às vezes não. É só porque é uma vitamina que se encontra maioritariamente na carne. Sim, exatamente, sim. Veganos, têm compaixão por vocês porque fui vegano durante um ano, portanto eu entendo. Eu fui durante 5, portanto, 5 anos, e nunca ok. tive falta de vitamina B12. Pronto, aí está. Portanto, nada contra ser-se vegan, Não, nem vegetariano, nem nada. É preciso ter-se uma alimentação variada, no fundo. Variada e também equilibrada no que toca a hidratos de carbono, açúcar, cafeína, álcool. O álcool também não é nada bom para a ansiedade porque também aumenta a inflamação corporal e porque também provoca sintomas físicos que para pessoas ansiosas pode não ser muito fixe, não é? E depois também tem montes de açúcar. Sim. E que provoca um pico glicémico e depois outro pico hipoglicémico, portanto, quer dizer, e as outras drogas, pronto, acho que nem é preciso estar aqui a falar das outras drogas, porque... Isso dá logo para sentir na pele, portanto... Sim. Psiquiatria. Sim. Uma das coisas e corrige-me se estiver enganado, até porque eu estou aqui para aprender, mas eu vejo muitas pessoas, às vezes, que são diagnosticadas com depressão, que lhes é apresentada medicação, portanto, antidepressivos. Elas tomam medicação, mas não mudam nada na vida delas. Ou seja,
elas chegaram a um ponto em que estavam simplesmente em casa, persianas fechadas, isoladas, no escuro, com os seus próprios pensamentos, foram procurar ajuda dentro do campo da psiquiatria, receberam a sua medicação e digamos que os antidepressivos servem essencialmente para te colocar num estado mais próprio para tu depois conseguires realizar algumas mudanças e as pessoas deveriam aproveitar esse estado para recorrer à terapia e fazerem. É isso mesmo. Mas muita gente não o faz. Achas que isto tem a ver com a psiquiatria ou tem a ver mesmo com a pessoa depois não querer seguir não, isso tem mesmo a ver com o estado psicológico em que a pessoa está. Quando estamos a falar de depressão, estamos a falar de uma pessoa que não tem motivação para viver. Sim, é uma apatia, sem dúvida. É uma apatia enorme. Logo, não é por a pessoa estar a tomar um antidepressivo que lhe vai apetecer fazer coisas. Claro. Portanto, uma pessoa com depressão que não faz psicoterapia é bem provável que fique igual. Aliás, eu conheci casos de pessoas a tomar antidepressivos já há mais de 20 anos. Sim, e continuam iguais. Porque a vida continua igual. Os mesmos hábitos, a mesma forma de pensar, as mesmas rotinas. A questão é, quem tem depressão também não basta nós dizermos tens que fazer qualquer coisa. E a pessoa, pois olha, claro, porque não eu era nunca bom, tinha eu sei. pensado. Pois, eu já lá tive e não é assim, de todo. Pois, exato, a pessoa, ela sabe o que tem que fazer, ela sabe que tem que se mexer, mas ela não consegue porque está paralisada. Quem está do lado de fora não consegue compreender, mas para uma pessoa não, porque parece que é só fazer e acontecer. Não é assim. Vai só treinar, sai só de casa, vai ter com os teus amigos. Isto não é assim que Claro, funciona. intelectualmente todos nós sabemos que é isso que deveríamos fazer, mas é como se o próprio corpo não permitisse. Aliás, é muito difícil tu vender esperança, digamos assim, a alguém que está com uma depressão à séria. As pessoas não conseguem acreditar, pelo menos naquele estado, e isto é importante as pessoas saberem que muita da tua crença, se vais conseguir te resolver ou não, tem muito a ver com como é que tu te encontras naquele preciso momento. E para alguém que esteja a sofrer com depressão, por mais que tu lhe digas atenção que há esperança, atenção que as coisas podem vir a mudar e podem melhorar, a pessoa ouve-te e diz, mas dentro da cabeça dela. Aliás, a depressão causa isto, que é, já não me consigo lembrar de coisas boas. Não é que elas não estejam lá, mas as pessoas têm muita dificuldade em recordar-se de coisas boas, então elas ficam com esta falsa ideia que a vida delas todas foi uma desgraça. Sim, porque a tristeza tem esta componente de tirar-te as cores da vida. Sim. Sim. Tirar-te as cores da vida. Mas é assim, para quem tem depressão e até perturbações de ansiedade, a psiquiatria pode ser muito útil porque é uma boia de salvamento, do tipo, toma lá, a pessoa está-se a afundar, não é? Está tipo assim na água a afundar-se. E tu mandas a boia e a pessoa consegue respirar. Mas depois não é só respirar, porque depois tu respiras e ficas, estou a respirar. Segurada a boiazinha. Segurada a boia. Está-se bem, eu estou aqui a respirar, mas e agora é para nadar para onde? E é aí que a psicoterapia entra. E é isto que eu gosto muito de dizer, que é a medicação é opcional, mas a terapia não. A terapia é obrigatória, a medicação é opcional. Portanto, eu há alguns clientes que eu acho que podem beneficiar da medicação, eu digo-lhes sempre, olha, acho que para o teu caso era fixe ires a um psiquiatra para tomares medicação só para potenciarmos aqui o teu processo. Mas não é obrigatório. Isto é uma decisão que agora é tua. Há casos que obviamente que é obrigatório, não é? Quando estamos a falar de depressões crónicas, ou esquizofrenia, ou bipolaridade, ou perturbação borderline, quando estamos a falar de coisas mesmo a sério, que a pessoa coloca-se em risco a ela própria e aos outros, pronto, aqui obviamente. Agora, quando estamos a falar, por exemplo, de uma perturbação de ansiedade em que a pessoa está com dificuldade em sair de casa, se calhar está mesmo a precisar daquela boia, porque o que a medicação vai fazer vai reduzir os teus sintomas. Ela não vai resolver nada, ela vai diminuir os teus sintomas, porque ela vai atuar no teu sistema nervoso. Exatamente. Portanto, ela vai fazer ali um shutdown de algumas coisitas, tu vais te sentir um bocadinho melhor, mas é só isto, vais te sentir um bocadinho melhor. Agora, depois de te sentires um bocadinho melhor, aproveitas este balanço para pôres a tua vida em curso de novo. E depois, ao pôres a tua vida em curso, reestruturares o teu pensamento, mudares o teu discurso interno, etc, etc, encontrares novamente fontes de prazer, sentires-te bem contigo próprio, aí sim, tu estás a reestruturar tudo aquilo que te causou a depressão ou a ansiedade, e depois, quando tiveres a tua vidinha mais ou menos equilibrada, aí podemos falar de um desmame. Pronto, geralmente é assim que acontece. A medicação é uma boia salva-vidas, mas depois tu tens que resolver aquilo que levou ao estado depressivo ou ao estado ansioso. Não tem como.
Não tem como. Sim, não, concordo. Há pessoas que conseguem resolver os seus quadros depressivos e ansiogénicos só com medicação. Porquê? Porque assim que se sentem um bocadinho melhores, voltam a fazer a vida normalmente. Que lufar de ar fresco. Pronto, e a coisa fica Mas bem é exceção e ok. não a regra, provavelmente. Mas é uma exceção, não a regra. Exatamente. Tu tens esta frase que eu adorei, que é: se tens cognição, tens escolha. Fala-me sobre isto, poder pessoal, a responsabilidade individual que as pessoas têm. Basicamente é um bocado isto que temos andado a falar, que é as pessoas muitas das vezes quando têm uma perturbação de ansiedade ou depressão, não é? É como se não tivessem escolha. É do género, eu tenho isto e eu sou totalmente submisso a isto. Portanto, torna-se a identidade delas. Torna-se a identidade delas. E o que é que acontece? Quando nós tentamos melhorar o discurso interno da pessoa, através de um discurso mais autocompassivo e de responsabilização e autonomização da pessoa, a pessoa vai começar, calma lá, não é perturbação de ansiedade ou a depressão, vamos só falar da ansiedade, que é o meu livro, não vamos misturar aqui os dois. Sim. Calma lá, não é a ansiedade que manda em mim. Ela parece que quer mandar porque ela te quer proteger. Claro. Não é? Ela quer te proteger, ela quer fazer o melhor para ti. No entanto, se tu continuas a ser um servo, um submisso, não é? Da tua ansiedade, então a tua vida vai ser uma vida de pouca gratificação e de frustração. Porque vais fazer exatamente tudo o que a tua ansiedade pedir. E ela vai-te pedir para tu te afastares e evitares tudo. Porque tudo pode ser uma fonte de perigo. Yep. Tudo é uma ameaça. Tudo pode ser uma ameaça. Portanto, se tu continuas a ser um servo da tua ansiedade, a tua vida vai ser uma merda, basicamente. Vai ser uma vida de frustração. Agora, na medida em que temos cognição, temos escolha, no sentido em que, se eu tenho pensamentos, se eu tenho linguagem, e se eu consigo produzir a minha própria linguagem e por si só os meus próprios pensamentos, então eu consigo reestruturar os meus pensamentos. Porque se isto não fosse possível, então nós terapeutas estávamos aqui a fazer o quê? Exato. Nós psicólogos estávamos aqui a fazer o quê? É do género, tens uma perturbação de ansiedade, então Orienta-te. olha, mata-te, sei lá, não há solução. Felizmente há. Não é? Felizmente há. E porquê? Porque nós não conseguimos controlar a parte do cérebro antigo. Porque a parte do cérebro antigo tem a ver com milhares de milhões de anos de evolução. Temos uma amígdala, que é uma estrutura cerebral que está especificamente desenhada para lidar com a ansiedade e com o medo e com o pânico, etc. Não conseguimos alterar esta parte, mas na medida em que temos a parte do raciocínio, da linguagem e do pensamento, isto aqui nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos mexer aqui. Então é exatamente aqui que nós vamos trabalhar. Porque se tu conseguiste fazer uma aprendizagem, uma associação de aquele cinema igual a ataque de pânico, portanto eu não vou ao cinema, tu consegues também desassociar isso. E isto é condicionamento também. Sim. Eu vi há uns anos atrás uma palestra no TED. Tal como tu podes fazer isto com os animais, também podes descondicionar os Aliás, animais. era assim que os treinavam nos circos. Eu lembro de ter lido o trabalho de Pavlov nesse sentido, que ele nem sequer tinha nada a ver com psicologia, depois acabou por contribuir imenso. E isso é uma coisa extremamente interessante, a questão do condicionamento e dos gatilhos e das âncoras e de conseguires despertar ou anular determinadas emoções. Eu lembro de há uns anos atrás eu estava a ver uma palestra no TED e aquele rapaz tinha uma postura diferente acerca do optimismo. Ele dizia como venceres na vida utilizando o pessimismo. E o sistema dele era extremamente interessante. Então ele dava o seguinte exemplo, não vai ser igual, mas era mais ou menos isto. Ele dizia, vamos imaginar que eu vou de férias para algum lado e eu tenho que viajar de avião. Um dos meus primeiros pensamentos é, e se perde a minha bagagem temporal? E ele diz que a maior parte das pessoas fica por aí. E se eu perder a minha bagagem temporal? Meu Deus, espero que isso não aconteça. E ele porque tu ficas submissa à tua ansiedade. Exatamente. É de género, e se, pronto. Pronto, exatamente. Mas ele utiliza essa mesma estratégia e pensa, ok, e se eu perder a minha bagagem temporal? Nesse caso, o melhor que eu tenho a fazer é levar uma bagagem de mão com o essencial na eventualidade disso acontecer. E se eu perder também a bagagem de mão? O melhor é eu ter comigo a minha carteira com algum dinheiro para poder comprar algum kit onde quer que seja que eu esteja. E se eu perder a minha carteira? Bem, eu vou ter algum dinheiro nas minhas boxes ou nas minhas meias e chega uma altura em que tu já não consegues inventar mais problemas. E ele diz que isto para ele funciona muito bem. Aí está, nós temos de saber que tipo de pessoa é que somos. Mas isso é basicamente descatastrofizar. Exatamente. Que é, ok, qual é que é a catástrofe que te assusta? X e Y. Ok. Que recursos é que tu tens para lidar com isto? Qual é que é o pior cenário? Qual é que é a probabilidade do pior cenário acontecer?
Basicamente é este tipo de perguntas. E tu desconstróis tanto, não é? Que chegas a um ponto que é do género. Pá, pois realmente, tipo, estou mesmo só com medo. Mas que medo? O medo não é fundamentado. Raramente é fundamentado. E se for fundamentado, há sempre outras formas de lidar. E tu tens aqui o exercício de descatastrofização. Está para aqui. Que até é um exercício bastante grande, é o maior de todos. Está aqui. Que é este exercício. Depois vou dar um zoom. Exatamente. Qual é a página? Que assim é até mais fácil. 255. Uau. Tens aqui. Pá, é isto tudo. É esse jogo mental que se vai É este fazendo jogo para mental. desconstruir. Exatamente. Que tens aqui. Qual é a catástrofe que te preocupa? Classifica-o como má, acreditas que a catástrofe será. Como é que tu normalmente verias esta situação se não estivesses estressado, ansioso, deprimido, irritado, chateado ou tenso? Ou seja, retirando a desgraça toda, como é que seria? Exatamente. Já te obriga a imaginar... Embora, como ser humano, tenhas muitas emoções que são importantes para o teu bem-estar e proteção, nem sempre é confiável acreditar demais nesses sentimentos como forma precisa de ver o mundo. De que maneira as tuas emoções podem ter-te enganado hoje? Depois, quão provável é este acontecimento? Já te aconteceu algo assim tão mau? Com que frequência te acontecem coisas deste tipo? De forma realista, é provável que isto aconteça? Embora possas utilizar o passado como referência, que evidências tens de que este evento poderá acontecer? Qual é o pior cenário? Qual é o melhor cenário? Pá, Tu vais aqui, desconstruindo. Aliás, aqui vais uma questionando. data de questões e é importante que as pessoas respondam a isto de forma escrita, porque eu tenho muitos pacientes que me dizem assim, eu digo assim, então aí preencheste? Não fiz de cabeça. Não é a mesma coisa. Não é. Porque na cabeça é tudo uma névoa. Tal como os teus próprios pensamentos de ansiedade, quando estão na tua cabeça, são uma névoa. Como ninguém... As pessoas ficam tão submissas àquilo, a névoa fica ali a pairar. Mas tu te sentares, vamos lá observar para esta merda, tipo, vamos lá observar isto. Sim. Vamos nos sentar e vamos ficar com isto. Só que as pessoas não têm coragem de o fazer porque é tão desagradável que as pessoas evitam, que é aquele o evitamento cognitivo, o evitamento experiencial, o evitamento comportamental. Então as pessoas estão na rodinha. Estão na rodinha do hamster. Pois. Se eu evitar pode ser que isto um dia desapareça. Se eu não pensar pode ser que isto desapareça. Não vai acontecer. Portanto, a proposta que as terapias de terceira geração, que é... Falas da compaixão, sim. Exatamente. A proposta é encarar Sim. de frente e ficar sem medo. Vamos tentar tirar o medo e vamos observar, vamos encarar e vamos falar com. Em vez de ser a ansiedade que só fala contigo, tipo relação unilateral, Sim. tipo é ela que fala contigo e tu, pois é, vamos só ficar aqui no cantinho. É tipo, é uma comparação que eu falo aí no livro, que é, a ansiedade é um miúdo bully e tu sofres de bullying. Sim. E permites-te sofrer de bullying. Mas no dia em que tu te levantas e pensas, eu se calhar, tipo, eu tenho voz para este miúdo de bullying. Sim. Eu não tenho que apanhar sempre quando ele fala, eu posso me defender. E quando tu aprendes que te podes defender e que a melhor forma de defenderes da ansiedade é encarares de frente, é tipo, o que é que tu queres? Estás com medo do quê? Diz-me, medo do quê? E tu começas a responder. E tu, está aqui. E quanto mais tu fazes isto e de forma escrita, que é para deixar bem claro na tua cabeça, porque obriga-te a pensar, obriga-te a refletir. Eu tenho uma paciente que era muito resistente a escrever. Sim. E tive hoje consulta com ela. E porque ela virou-se e disse assim, eu pensava que isto era uma questão de vir aqui às consultas e que isto se iria resolver. Mas já percebi que eu preciso mesmo de me esforçar. E eu, pois é, precisas mesmo de esforçar. Tenho pena que só ao fim de um ano de terapia que tenhas percebido isto. Mas eu disse-lhe várias vezes, só que ela... Sim. Mas depois não fazia, não é? Sim. Fazia, mas na mentalmente. Cabeça. Então nunca resultava. E eu sempre ali a fazer, não, isto nem ser escrito. E ela virou-se para mim, já percebi que tenho mesmo que me dedicar, ok? Para a próxima eu trago o exercício de descatastrofização todo preenchido. Ok, tivemos consulta hoje de manhã, trouxe o exercício preenchido. E então, como é que tu te sentiste? E ela, pois, isto não tem nada a ver quando se preenche. E eu... É tão simples. E eu... Por isso é que durante um ano eu te pedi para tu preencheres o exercício. Porque é mesmo diferente. A escrita torna as coisas reais. Torna as coisas palpáveis. Porque quando tu estás na tua cabeça... Está tudo... É uma nuvem. É tipo um novelo de lã todo enrolado. Sim. E tu precisas de desenrolar para ver o fio.
para veres realmente como é que é o fio, não é? E deixares de ter medo desse novelo, porque o novelo, que parece muito grande, se tu desenrolares, olha... Perdão, sabes que eu acho não sinto que as pessoas partem logo do princípio que qualquer tipo de mudança nestas áreas tem que ser algo extremamente complexo e complicado. E muitas das vezes não é. Muitas das vezes tu dás a terapia para desconstruir a ansiedade não é nada difícil. Na minha ótica, sim, que trabalho com várias coisas, trabalho com perturbações de personalidade, com luto, etc. Eu posso dizer que a perturbação da ansiedade é das coisas mais fáceis de se trabalhar. Porquê? Porque basta tu mostrares à pessoa que ela é competente e que ela é capaz e que a ansiedade não é nenhum monstro, a pessoa começa a perder este medo gradualmente, começa a fazer coisas por ela própria e a desafiar a ansiedade e começa a perceber, olha, afinal, mas claro, a ansiedade é um sintoma e é um sintoma que vem de coisas mais profundas. A forma como tu foste educado, a forma como te trataram, se sofreste de bullying, se sofreste de abuso, se não, resulta de uma data de coisas. Se foste muito sobreprotegido pelos teus pais, se não foste de todo protegido pelos teus pais, portanto, há aqui uma data de coisas. Depois de aquilo que eu faço e aquilo que eu acho que é o correto é, depois de dares algumas estratégias, não é depois de dares algumas estratégias, mas depois de ajudares a pessoa a abrir este caminho de autoestima e de autoconfiança de tipo, olha, afinal, eu já consigo ir ao cinema, não tenho ataques de pânico no cinema, olha, afinal, até já consigo conduzir sozinha, olha, afinal, até já consigo fazer XY. Depois de dares lá está, a boia de salva-vidas e a pessoa começar a respirar, depois tu tens de dizer, meu menino, muito giro, mas não te esqueças que isto tudo foi causado por uma estrutura e agora temos que trabalhar esta estrutura, que é uma coisa mais interna e mais profunda. Mas tocas nesse ponto que é extremamente importante, que é, primeiro, coloca-se a pessoa melhor. Porque eu vejo que muitas pessoas querem enfrentar logo o maior monstro que existe na vida delas quando elas estão mais enfraquecidas e mais frágeis. Aí elas vão perder sempre. Mas tu, quando consegues trabalhar outros componentes e fazer a pessoa acreditar nela própria, basear os seus pensamentos mais na realidade em vez no jogo do e tudo mais, e depois sim vamos enfrentar, aí as pessoas afinal... Por exemplo, o que acontecia muitas das vezes era a psicanálise, por exemplo, é um tipo de terapia que não quer saber do sintoma. Certo. É do género, estás com ansiedade, está bem, mas vamos trabalhar aquilo que é interno e aquilo que te provoca o sintoma. Então o que é que acontecia? Aquilo era tão demorado, que as pessoas, para verem alguma melhoria dos seus sintomas, tipo, tinham que estar em terapia para aí há 5 anos. Só Freud é que tinha tempo para isso. E o que é que acontece? Eu acho que para melhorarmos a ansiedade temos que trabalhar aquilo que é profundo, que é interno. Certo. Porque um dia a ansiedade toma proporções de medo de conduzir, mas depois no outro dia é o cinema, depois é o ir viajar, depois é o não sei o quê. Alastra-se. Então, não é isto que tens que trabalhar, mas é o que está a manter a ansiedade. E o que está a manter a ansiedade é tu não acreditas em ti próprio. E depois, o que é que nós temos de trabalhar? Porquê é que tu não acreditas em ti próprio? Porquê? Como é que foi a tua estrutura familiar? Como é que foi a tua socialização? Como é que é o teu temperamento? Etc, etc, etc. Então o que é que eu faço? Eu não posso ir logo para a estrutura familiar e para a infância e blá blá blá. Sim. Quando a pessoa está numa parte comportamental e superficial de sintomas muito... a pessoa está tipo em fogo. Sim. Estás a perceber? E eu primeiro tenho que apagar o fogo para depois... Não é? Isto é como... Tu tens ervas daninha, não é? Eu não posso cortar só o que está à vista, porque depois vai crescer outra vez. Eu tenho que ir ao fundo. Mas nas questões da psicologia, se eu for logo ao fundo, a pessoa não vai perceber o que é que está ali a fazer e vai continuar a dizer, mas eu estou bem ansiosa, tipo... E depois desiste, e depois vai à bruxa e vai ao astrólogo e vai... whatever, não é? Então o que eu faço é uma coisa semi-semi. Sim. Eu ajudo a pessoa nesta vertente mais superficial e depois entro na parte mais profunda, porque é do género, ok, a parte superficial estamos melhores, mas nós temos que trabalhar aquilo que gera o sintoma. Ajudamos aqui a reduzir o sintoma, mas agora temos que trabalhar o que gera o sintoma, e o que gera o sintoma é autoconfiança e autoestima. E porquê é que elas as duas estão prejudicadas?
por causa do que te aconteceu no teu passado. Ok, agora está na hora de irmos trabalhar isto. Até porque no início da terapia, tu não tens assim um laço terapêutico tão grande que te permita logo. Que te permita já esta parte, na minha opinião, e é assim que eu gosto de trabalhar, é preciso já teres aqui uma relação sólida com o cliente para ele se abrir à vontade. Porque aquilo que eu vejo é, quando eu tenho pacientes muito recentes, há muito pouco tempo, eles falam, por exemplo, do passado deles, grande parte, não todos, há outros que têm mais facilidade em abrir-se, mas grande parte fala de uma forma muito factual. Pois claro, não tem uma grande relação comigo. Claro, e fica-te a faltar muitos pormenores que seriam, se calhar, importantes. Então eu prefiro não ir por aí. Sim. Vou-lhe só enviar a boia de salva-vidas, ele vai respirar e quando ele começar a querer nadar, eu vou nadar com ele e vou ajudá-lo a nadar. Vou ensinar-lhe a nadar. E vamos nadar os dois em conjunto. Boa. Sim, em comparação às terapias antigas, estas acabam por ser entram muito mais na linha da compaixão. Porque, o que é que acontecia? Na psicanálise estou-me a cagar para o sintoma, vamos só para o que é profundo. Sim. E andam ali na relação com a mãe, a relação com o pai, a relação não sei o quê, e bababá, e nhanhanhã, e tudo muito profundo, e não sei o quê. E a pessoa andava ali durante 5 anos e não via nada. Depois chega ao Beck, que também era psicanalista, não é? O Beck, que é o pai da cognitiva comportamental, também era psicanalista, mas fica... estamos aqui no blá 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 durante bué tempo, a pessoa não melhora. Deixa-me cá encontrar aqui uma abordagem muito mais simples e inventa a cognitiva comportamental, que é uma coisa muito mais Ou seja, até tens as terapias breves, são tipo 12 sessões, e tens tipo processos de CBT, tipo... São 12 sessões, 12 sessões e tens isto tratado. Tens a tua fobia tratada, estás a perceber? É uma coisa tipo pá. Mas o que é que acontece? Apesar da CBT, a cognitiva comportamental, ser muito eficaz no sintoma, depois haviam outras pessoas que depois acabavam por recair. Sim. Porquê? Porque estavam focadas na eliminação do sintoma. Então depois vem as terapias de terceira geração, depois eram as primeiras, depois as de segunda e depois as de terceira, que são as mais recentes, que são focadas no que é transdiagnóstico, ou seja, nós não vamos tentar eliminar aqui o teu sintoma e trabalhar a tua ansiedade, porque não me interessa também o teu sintoma. Interessa trabalhar, claro, o sintoma, mas aquilo que está a provocar o sintoma. E as terapias de terceira geração são terapias mais integrativas, mais abrangentes, que têm montes de coisas da neurobiologia, da psicanálise, daquilo que faz sentido, não é? E, portanto, nas terapias de terceira geração, nós não estamos a trabalhar o sintoma, como, por exemplo, nas terapias CBT de segunda geração e mais clássicas, que estão a trabalhar só os pensamentos, ou só o comportamento, ou só o sintoma. Então aquilo está este sintoma, mas vamos perceber de onde é que vem este sintoma, qual é a raiz do problema, e vamos trabalhar em diferentes frentes. Sim. E, nomeadamente, o discurso interno, porque o que, por exemplo, a terapia focada na compaixão faz é trabalha sobretudo o discurso interno. E porquê? Porque percebeu-se que transversalmente à depressão, à ansiedade, ao PTSD, etc., o que está na base de todos é um discurso autocrítico e autopunitivo. As pessoas tratam-se mal elas próprias. Sophie, tratam-se tão mal. Eu digo às pessoas, vocês nunca aceitariam ter alguém na vossa vida que vos dissesse a vocês aquilo que vocês dizem a vocês mesmos. Mas vocês aceitam-se dizer isso a vocês próprios. Dizem coisas horríveis. Eu sou um monte de merda, não valo nada, nunca vou servir para nada. Às vezes ouviram estas frases na sua infância. E adolescência? Sim, sem dúvida alguma. E a única coisa que elas queriam era finalmente ter a idade e independência para saírem daqueles lugares. E de repente são adultas e fazem exatamente a mesma coisa. Porque internalizam essa voz autocrítica. E começam a acreditar. Quando uma coisa não funciona, isso reforça ainda mais esse sistema de crenças. São rejeitadas, reforça ainda mais esse sistema de crenças. E esquecem-se todas as outras coisas boas que acontecem na vida delas. Olha, reta final, quero só fazer aqui umas perguntinhas que foram lançadas pelas pessoas. Obviamente, pronto, há aqui perguntas que eu não vou dizer porque... ai, Jesus. Acho que não fazem muito sentido. Mas, vamos lá aqui. Eu vou fazer esta pergunta porque eu acho que é importante as pessoas ouvirem a resposta por parte de uma profissional, porque eu acho que isto não é o tipo de perguntas que se deve responder de uma forma nem positiva nem negativa na internet. Mas a pessoa diz, estou grávida, deixei os antidepressivos nesta fase, devo voltar a tomar quando o bebê nascer. Eu sei qual é a resposta e é isso que eu quero dizer. É assim, eu sou psicóloga, não sou psiquiatra nem médica, portanto eu não posso responder
a este tipo de perguntas. Porque eu acho que é tão importante as pessoas perceberem que este é mesmo o tipo de situações que tem mesmo que ser médico, pá. Às vezes as pessoas, eu tenho amigos meus, pá, achas que eu devo parar de tomar isto? Não, tipo, não me perguntes isso a mim, tu tens que ir ver com alguém. Exato, tens que ver com um profissional de saúde que saiba disso, não é? Aqui esta pergunta, como consigo controlar as crises de ansiedade e ataques de pânico? Tem aqui muitos exercícios. E terapia, porque o livro não substitui terapia. O livro é um bom complemento, mas não substitui terapia. É uma espécie de boia também, que se calhar coloca as pessoas mais abertas à terapia. Tu tens recebido mais pessoas depois deste livro? Que bom, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Em que sentido é que aceitar a ansiedade ajuda quando se tem os sintomas? Acho que já respondemos esta questão. A aceitação faz com que tu deixes de ter tanto medo dos teus sintomas e, portanto, sintas-te mais à vontade na presença deles, e na medida em que tu não tens tanto medo dos teus sintomas, vais ter menos sintomas, porque os teus sintomas já são sintomas de teres medo de ter ansiedade. Então não é ansiedade que tu tens ansiedade da ansiedade. Então, quando tu deixas de ter tanto medo desses sintomas e começas a aceitar a presença deles, tu deixas de ter medo da tua ansiedade e ela deixa de existir. Porque a tua ansiedade só existe porque tens medo dela. Estás a perceber? Sim, é um paradoxo. Porque tu queres afastá-la, no entanto. Sabes que eu jogo este jogo que é o e então. Há pessoas que jogam o jogo do e se correr mal. Por isso é que o evitamento não é uma boa solução. Não é uma solução de todo. Não é uma solução. Aliás, eu costumo explicar às pessoas que, à medida que as pessoas vão tornando adultas e vão desenvolvendo estes medos, estas inseguranças, elas começam a criar as tais barreiras, este isolamento, para se protegerem daquilo que vem do lado de fora. E só passados uns anos é que se apercebem do mundo de merda que deixaram do lado de dentro. Tanta coisa para se protegerem daquilo que vinha do lado de fora e, no entanto, construíram assim uma realidade super marada do lado de dentro. Mas eu faço este jogo que é, se correr mal, e então? Qual é que é o pior que às vezes, o pior que pode acontecer numa situação, não é o pior que pode acontecer na vida. Quer dizer, vamos imaginar que eu vou falar em público. E porquê é que nós temos que fugir tanto do que é negativo? Normalmente é lá onde está o crescimento. Da zona do desconforto. Só que as pessoas têm tanto medo do desconforto. Lá está, porque desconforto igual a desagradável, igual a mau, igual a eu não quero ir por aí. Tá, mas o que é que isso traz a longo prazo? Se calhar é uma coisa muito mais maravilhosa. Eu não sei se tu te recordas disto. Houve uma experiência que fizeram, acho que até foi um psicólogo social, que fez uma experiência com ratazanas, e ele decidiu criar uma utopia para as ratazanas. Basicamente elas estavam dentro deste aquário e não lhes faltava absolutamente nada. Comida, bebida, tudo e mais alguma coisa. Passado algum tempo de viverem nessa condição, começaram-se a matar todos uns aos outros. Vê lá. O bem-estar a mais, ou seja, constante o tempo todo, retira também a apreciação que tu podes ter. Demasiado sol faz um deserto. Yep. Olha, boa frase. Então, depois isto aqui também tem a ver com comunicação. Exercício de relaxamento curto para uma vida atarefada de uma pessoa que faz parte da universidade. Aliás, exercício de relaxamento curtos para uma vida atarefada de universitária. Olha, eu não vou aqui para o relaxamento progressivo porque demora imenso tempo, mas se calhar a respiração diafragmática. Fala-nos sobre isso. Respiração diafragmática é uma coisa muito fácil que tu podes pôr em prática em qualquer situação, onde tu quiseres, e até sem os outros se aperceberem, porque é uma coisa que é mesmo tranquilo. Eu aprendi a fazer umas quantas no yoga, mas eu gosto de fazer uma que eu inventei, que tem ajudado os meus clientes e a mim própria, portanto está ótimo, vamos ficar por aqui. Certo. Que é inspirar em 5 segundos, suster o ar nos pulmões durante 2 e libertar em 10 pela boca. Certo. Ou seja... E vai devagarinho. Imaginando que está uma vela à tua frente, acesa, e tu não a podes apagar. Ok. Portanto, é mesmo para te obrigar a... E aliás, tu estás a juntar em um fator, é assim uma matreirice, mas é boa, que é, se a pessoa tiver o exemplo da vela na cabeça dela, é ótimo também para tirar a mente dela de onde estava e ter uma outra componente visual. Exatamente. Top. A respiração, por si só, já é um calmante natural. Porquê? Porque quando tu estás muito ansioso, tu começas a hiperventilar muitas das vezes e ficas... Não é? E ao induzires
de propósito esta respiração, tu já estás a nivelar também os níveis de oxigênio no Sim. cérebro, estás a oxigenar o teu cérebro e induzir a resposta de calma, do tipo, está tudo bem, calma, está tudo bem. E tu podes fazer isto durante 5 minutos, durante 10 minutos, durante 15 minutos. Enganares o teu próprio cérebro. É um bocado enganar Sim, o teu próprio cérebro, então, também nos enganamos. induzindo que estás bem. Sim. Porque no fundo, se calhar até estás bem. A tua mente é que acha que não, porque já sabemos que a ansiedade é mentirosa e que nos gosta de testar. Ai, será que... Ai, isso agora acontecer isto? Ai, isso agora não sei o quê. O jogo do IC é tão perigoso. É o jogo do isso. Então e nós temos que desafiar. Isso o quê? Isso não... O meu psicólogo dizia muitas das vezes, isso não acontecer nada disso. Eu dizia, eu disse, mas é tipo, não sei, isso mesmo a dizer. E ele dizia, então e se não te sentires? Yep. Porque também é uma hipótese, quer dizer, se Porque estamos a ser uma realistas, hipótese, temos que não pôr é? as duas na Se mesa. é uma hipótese tu teres um ataque de pânico, porquê é que não é uma hipótese tu não teres um ataque de pânico? Sim, há aquela... Ainda para mais, a pessoa, geralmente, com perturbação de pânico, tem medo das suas sensações e tem um novo ataque de pânico, mas já teve um. Sim, é Só o teve suficiente. É o suficiente. Sentiu-se mal uma vez, pronto, já é o suficiente para isto acontecer para sempre. É do género, Sim. calma, quantas vezes é que tu não tiveste ataques de pânico? Quantas vezes tu conseguiste testar? Quantas vezes tu conseguiste ir? Então porque é que estás a generalizar a tua experiência para uma vez, uma coisa? As pessoas Porque lá também está, fazem isso nos porque foi relacionamentos desagradável, a pessoa não quer voltar a sentir o que é desagradável e portanto está sempre a fugir e com medo. E depois torna-se desagradável a sua E experiência depois de vida. a vida dela torna-se desagradável. Portanto, não é solução. Exato. Sophie, onde é que as pessoas te podem encontrar, por que motivos e como? As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, que é a psicóloga. É 2 ou é 1? Sim, é um. É um. _ psicóloga. Ok. Podem também encontrar lá o meu e-mail, podem encontrar o meu livrinho na Bertrand ou na FNAC ou na UC também. E podem entrar em contacto comigo porque sim, porque querem saber coisas, porque querem consultas, porque quiserem. Dás consultas online também? Eu dou consultas sobretudo online Ok. e uma vez por semana em Algés, presencial. Vale a pena dizer-vos isto aqui também, pessoal, que a psicologia não serve só para resolver problemas, também pode servir para potenciar coisas boas que as pessoas já têm. Desenvolvimento pessoal. Sim, tu exatamente. estavas a tocar neste assunto ao início, às vezes quando eu vou às escolas e eu com os miúdos procuro retirar um bocadinho esse estigma que ir ao psicólogo é coisa de malucos. E eu digo, se vocês fizerem isso e começarem a ir agora, vocês terão uma enorme vantagem. Se vocês forem treinar futebol, vocês vão ter um treinador. Se forem praticar artes marciais, vocês vão ter alguém ali do vosso lado a ensinar-vos como é que têm que fazer. Uma vez que nós não vimos com o manual de instruções relativamente à nossa mente, aquele que souber utilizá-lo é aquele que terá melhores resultados. E as pessoas entenderem que o cérebro não está aqui para nos fazer felizes. Para garantir a nossa sobrevivência, Não tá. isso está, O e isso cérebro faz isso não está maravilhosamente de bem. todo- Nós não vamos cá para ser Pois felizes. não, ser feliz é ser contra a natura. E É temos- mesmo. mas é que é mesmo, que tu Ser tens que feliz- fazer coisas que são desconfortáveis. Ser feliz é contra a natura, É mesmo porque o contra a nosso natura. cérebro foi feito para fugir de ameaças e perigos e para sobreviver. Nossa. E sobreviver não é igual a Ser ser feliz. feliz da vida, com boa realização pessoal. Não, Só fiz sobreviver conceito é respirar, comer e não morrer. Este conceito de felicidade é uma coisa que só hoje em dia é que nos podemos dar ao luxo de explorar e de ir atrás, porque até há centenas de anos atrás isso nem era tema de conversa. Sophie, muito obrigado, aprendi Obrigada, muito. eu. Espero que vocês em casa aí também e pronto, já sabem onde é que podem encontrá-la e volto a recomendar aqui. Não é loucura, é ansiedade e jogo feito. Sophie, incrível, muito obrigado. Opa, aprendi imenso.